pensa assim, o que é um gestor competente na área de vendas, né? Quero propor uma definição do gestor competente para você. Vamos pensar assim, ó, um gerente em termos gerais, não só de vendas. Ele é um gerente, um gestor, ele é considerado competente quando ele consegue fazer os liderados produzirem resultados para a empresa, né? Em termos de vendas, é muito parecido. O gestor competente é aquele que consegue fazer os vendedores ou representantes de vendas conseguirem receita lucrativa para a empresa e clientes fiéis. Receita lucrativa, claro que é essencial para a própria existência. A empresa que não tem receita lucrativa, ela fecha as portas, vai à falência. E clientes fiéis, hoje em dia existe prova estatística que uma empresa vale mais, quanto mais ela consegue captar e manter clientes fiéis. Então o negócio do gestor de vendas é fazer os seus vendedores conseguirem receita lucrativa e clientes fiéis ao mesmo tempo, as duas coisas, tá certo? Quem são os seus vendedores? Né? Fazer os vendedores venderem, conseguindo receita lucrativa e clientes fiéis. Todo funcionário, a todo momento, ou está vendendo ou desvendendo a sua empresa. Tenho certeza que você já visitou uma empresa onde o porteiro desvendeu a empresa, com a sua rispidez, falta de cortesia, de cordialidade. Eu vi muitas vezes financeiro desvendendo a empresa, tratando o cliente rispidamente na análise de crédito, por exemplo. E claro, o próprio vendedor pode virar um desvendedor, né, da empresa. Você sabe muito bem disso. Então, quando você pensar assim, preciso fazer meus vendedores venderem, se houver algum problema, algum empecilho, pode ser que o empecilho não esteja somente nos seus liderados diretos, mas em outra área da empresa que você precisa atender. Você precisa ir lá conversar com outro gestor, tá certo? Porque senão você não vai conseguir os resultados que você precisa. Eu gostaria agora que você pensasse uma coisa assim, quais são as atividades que o gestor precisa fazer no dia a dia dele, na prática, assim, vamos ser bem práticos, para que ele possa fazer uma boa gestão da sua equipe de vendas? O que ele tem que fazer no seu dia a dia? Eu vou dar pare o vídeo agora, vê se você faz uma lista, tá bom? Do que você acha que o gestor precisa fazer, precisa realizar, as tarefas que ele precisa realizar, ou atividades, no dia a dia dele, para fazer uma boa gestão, para ser eficaz a gestão da equipe de vendas, ok? Faça essa lista. Muito bem, essa é a minha lista. Queria que você comparasse essa lista com a sua. Veja lá, quais são as atividades, papéis, coisas, tarefas que o gerente precisa fazer no seu dia a dia para fazer uma gestão de vendas eficaz do ponto de vista de pessoas. Primeiro, escolher talentos em vendas sempre, não só quando tem vaga. Segundo, treinar no campo, na loja, na estação de televendas, individualizadamente, treinar vendedor um por um. Nós vamos ver que o treinamento em vendas, se for só sala de aula, não funciona. Terceiro, motivar continuamente. Né? Vamos esclarecer, tem muita concepção errada sobre o que é motivação. Nós vamos esclarecer bem isso para você. Acompanhar o trabalho do vendedor um a um, no campo, na loja ou na estação de televendas. Acompanhar o que ele está fazendo certo, o que pode melhorar. Fornecer feedback desenvolvimentista para ele. Passar para ele a sua observação, onde ele já está fazendo bem feito e onde ele pode melhorar. Importantíssimo, né? E depois, fazer o vendedor migrar do foco no produto para o foco do cliente. Muitos vendedores têm foco só em produto e preço. Isso chama venda transacional. Isso não fideliza, porque o concorrente baixa o preço, você perde o cliente. Agora, quando ele consegue obter foco do cliente, consegue enxergar o mundo com os olhos do cliente, aí ele pode fazer a chamada venda consultiva, que nós vamos ver mais tarde também, com resultados muito melhores. E, finalmente, a última tarefa é gerar e estender confiança. Hoje existem provas de que a confiança afeta diretamente os resultados em vendas, né? Não há mais dúvida sobre isso. Então, eu quero agora brincar um pouquinho com esses 35 anos de
interação com vários gerentes, supervisores, coordenador de venda, diretor de venda, etc., eu pude perceber mais ou menos assim, uns tipos, né, de gestor de vendas. Um deles, eu tive um chefe assim, você deve ter tido também, é chamado policial. Esse é o gerente policial, o gestor policial. Ele só sabe dar bronca nos outros, enquadrar, né? Tá sempre assim, bravo, cioso. O negócio dele é implementar as regras da empresa só. Então ele é um tipo de fiscal policial, né? O segundo, também já vi alguns, é chamado gestor bombeiro. O que é o gestor bombeiro? É aquele que centraliza tantas coisas nele mesmo, ele não sabe delegar, percebeu? Então ele centraliza tantas coisas nele mesmo, o que acontece? Ele fica sem tempo para gestão, ele só apaga incêndio, daí bombeiro. Apaga esse incêndio aqui, começou a incêndio, apaga lá e tal. Ele fica o tempo inteiro apagando incêndio, não consegue fazer gestão de pessoas boa, claro. Aí tem o não gestor. O que é o não gestor? Eu já falei no começo, é aquele que só fica em processo, nada com pessoas. Ele é omisso. Um trabalho que a gente fez uma vez numa empresa de telecomunicações, foi muito interessante a gente poder constatar que as vendas nas lojas, onde a gerente ficava ali no chão da loja, interagindo com os vendedores e tal, as vendas eram sempre melhores do que nas lojas onde a gerente, era uma mulher, a gerente ficava lá atrás olhando o computador, contando o estoque. Percebeu? É não gestor, ele não faz a gestão de pessoas, é omisso. Aí tem o reclamador compulsivo. Esse eu não vi tantos, mas vi alguns. O cara que só sabe reclamar da vida, tudo tá ruim, nada tá bom. Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Para ele tá sempre meio vazio. Você já sabe o que eu tô falando. Esse é o reclamador compulsivo. O mais comum que eu encontrei de todos os tipos de gestores foi o que eu chamo de Clark Kent. Todo mundo lembra que Clark Kent é o cara que virava o super-homem. Como é que é o gestor Clark Kent? Numa loja, por exemplo, ele tem um biombo assim, e ele, quando o vendedor chama ele assim, ô chefe, essa mulher aqui tá difícil de eu vender. Ele vai atrás do biombo e começa a trocar de roupa, entendeu? Ele põe um colã azul apertado assim, uma camiseta de manga comprida amarela, com S de Superman na frente aqui, bonito e tal. E ele comprou 2 ventiladorzinhos no Paraguai que ele põe aqui nos ombros, atrás. E aí tem uma capa vermelha que fica sempre esvoaçando. Aí ele vai lá, ele faz a venda. E o vendedor diz assim, eu nunca vou saber vender igual esse meu chefe, ele é muito bom. Percebe o Clark Kent? O mal que ele faz? Ele não é gestor, ele continua vendedor. Isso é muito comum, em parte, em decorrência do hábito que as empresas têm de promover o melhor vendedor a gestor. Aí perde um grande vendedor e, na maioria das vezes, ganha um péssimo gestor. É meio como técnico de futebol. Pode reparar que os melhores técnicos de futebol, ou de vôlei também, qualquer esporte coletivo, são aqueles que foram jogadores medianos, não são os campeões. Pelé foi um desastre no Santos como técnico, o melhor do mundo. Maradona foi um desastre na Argentina, e assim por diante, né? Então, assim, esse é o Clark Kent, ele ainda não é gestor, ele ainda é super vendedor. E aí tem o gestor Tite, né? O Tite, o técnico da seleção brasileira. Esse é o estilo dele, ele treina no campo, um pouquinho na sala de aula, mas muito mais no campo. Ele olha não só a equipe inteira, mas ele olha cada um dos seus jogadores. E quando ele pode parar o treino, olha, ele orienta, olha, não é por aqui, é por ali e tal, assim. Esse gestor tipo Tite consegue melhores resultados do que qualquer outro. Agora, vamos pensar bem assim, realisticamente falando, de vez em quando todo gestor tem que ser policial, não é verdade? De vez em quando tem que apagar incêndio, bombeiro, assim por diante. Mas não sempre. Sempre, quer dizer, a maioria do tempo do gestor, ele deve ser um gestor Tite, porque é esse tipo que consegue melhores resultados.